Então, vamos iniciar o... Professor, só dar um recadinho. Nós vamos gravar a aula para vocês poderem rever depois e para os alunos que não puderem assistir agora, assistirem também depois a aula completa. Perfeito. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estão me ouvindo? Sim, professor. Antônio, Douglas, estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Eles falaram que sim, professor. Você ouviu? Professor? Oi. Eles falaram que sim. Tá, joia. Eu vou falar assim, sem um fone. Estão me ouvindo bem? Então vamos assim, pelo microfone aqui. Bom, jovens, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, né, para a gente poder iniciar. Estão visualizando minha tela aí, né? Na aula passada, nós falamos sobre planejamento agregado. Estão lembrados, jovens? Eu queria que a gente... E ficou alguma dúvida com relação ao planejamento agregado? Nós fizemos algumas atividades, onde a gente falou sobre a procura, tá? E nós falamos também que na aula passada que o que define qual estratégia a ser utilizada quando eu estou fazendo o planejamento da minha produção, fazendo o planejamento agregado, o que define a estratégia? Qual era, jovens? Estão lembrados? No final das contas, o que define? Falem um de cada vez. Hã? O custo. São os custos? No final das contas, por favor, pode falar, Antônio. São os custos que definem o conceito de definição. Exato. Porque o objetivo da empresa é o quê? Ter lucro. Não existe empresa se não tiver lucro. Tá? Então, o que vai definir a minha estratégia, qual é o planejamento, qual é a estratégia do meu planejamento que eu vou adotar, é aquela que vai ter o menor custo possível para aumentar o meu lucro. Tá? Aí a gente viu alguns exemplos, né? A gente viu aquele exemplo, a Embraer está demitindo pessoas. Né? Então é a estratégia aí de eu vou demitir porque a procura está baixa, estou vendendo pouco. Tem outras empresas, nesse momento de procura, o que eu vou fazer? Eu vou subcontratar, eu vou terceirizar a minha produção e assim por diante. Tá? Então, essas três estratégias, estratégia de nivelamento, da subcontratação e da perseguição. Aí, na aula passada, quando a gente estava falando, teve um de vocês que falou, e os custos? Aí eu falei, os custos a gente vai estar vendo na aula que vem. Tá? Então, o que a gente vai estar vendo hoje é a inclusão desses custos para a gente, no final, verificar qual é a melhor estratégia. Tá? Então, vamos só relembrar aqui que é a estratégia do nivelamento. Estratégia de nivelamento, eu vou manter a força de trabalho constante ao longo do tempo. Você lembra que a gente fez até um exercício assim? Eu vou manter a mesma quantidade de pessoas durante todo o período, durante todos os meses do ano. Eu vou manter a mesma quantidade de pessoas. E quando a minha procura for menor, eu vou ter estoque. E quando a minha procura for maior e eu não tiver como produzir, eu vou e terceirizo. Ok? Então, essa é a estratégia que a gente falou na aula passada. Então, a estratégia de nivelamento, eu vou manter a força de trabalho constante. E vou produzir tudo que é necessário da minha procura e eu vou carregar estoque. Tá? 18. Por favor, alguma pergunta? Não? Jovens, fiquem à vontade. Se eu estiver explicando e ficar uma dúvida na hora, podem perguntar na hora. Não deixe para perguntar depois, não. Ok? Porque às vezes a dúvida vira uma bola de neve, aí eu não entendi aquilo e não vou entender o passo seguinte, daqui a pouco eu não estou entendendo nada da aula. Então, podem ficar à vontade de parar a explicação e fazer as perguntas. O que é a estratégia da subcontratação ou terceirização? Eu vou manter a força de trabalho no mínimo necessário para satisfazer a menor procura. Quando é que no mês, ao longo do ano, é esse mês aqui a minha menor procura. Então, eu vou estabelecer minha mão de obra ali e todos os meses restantes, né, se necessário for, eu vou terceirizar a minha produção.
Essa é a estratégia da terceirização ou subcontratação. E o que é a estratégia da perseguição? É quando eu fico contratando ou demitindo pessoas conforme eu vou aumentando, conforme for necessário aumentar ou reduzir a minha procura. Tá? Então, tem empresas que adotam isso. Tem empresa, eu vou aumentar minha produção, contrata gente. Eu vou diminuir minha produção, vou demitir gente. E quem determina que vai aumentar a produção ou diminuir a produção é a procura, o mercado, né? O mercado está querendo mais televisores, é época de Copa, então aumenta a minha produção. O mercado quer menos televisores esse mês, ou então demite pessoas, e assim por diante. Ok? Então, a estratégia da perseguição, eu vou estar perseguindo a minha procura. Então, para isso, eu vou estar contratando ou demitindo pessoas. Tudo bem, jovens? Então, a gente vai fazer um exercício agora, onde a gente vai verificar qual é a melhor estratégia. Se é do nivelamento, se é da subcontratação ou se é da perseguição. Até agora, tudo bem, jovens? Alguma dúvida? Podemos ir em frente? Sim ou não? Sim, né? Sim. Vamos lá, jovens, então. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Esse é o nosso exemplo que a gente vai estar vendo essas 3 estratégias agora. Tá? E no final, a melhor estratégia é aquela que tiver o menor custo para a empresa. Então, dado esse cenário aqui, vamos verificar qual é a melhor estratégia. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Uma empresa tem uma procura indicada nessa tabela. Tá? Então, eu tenho aqui, ao longo de 6 meses, essas procuras mensais aqui. Eu tenho que entregar para o mercado 1.260 unidades no mês 1, 900 unidades no mês 2, 1.200 no mês 3, 1.300 no mês 4, 1.260 no mês 5 e 1.280 no mês 6. Isso aqui são os dias que eu tenho para produzir, os dias úteis, digamos assim, que eu tenho para produzir essa minha procura aqui. Ok? Então, essa é a tabela de família de produtos da minha procura. E essa tabela 2 aqui, né, é qual os custos da minha empresa. Né? Então, e o tempo da minha produção e tudo mais. Então, aqui ele está dizendo que o tempo de produção de uma unidade para o trabalhador em hora é 1,6 horas por unidade. O que você está querendo dizer? Uma pessoa, se eu for montar esse produto, eu vou levar 1,6 horas para produzir um único produto. Um único trabalhador montando esse produto, ele vai levar 1,6 horas. Ok? Quanto é que custa eu armazenar esse produto durante o mês? Então, tem um custo isso para a empresa. Esses custos a empresa tem. Quanto é que custa eu ficar com um produto aqui parado durante o mês? Então, nesse exemplo aqui, é R$5 por mês por unidade parada. Tá? E esse custo depende do tipo de material, depende do tipo de armazenamento que eu tenho que ter. Esses custos podem ser maiores ou menores, depende do meu capital que está ali parado. Tá? Mas isso tem um custo. Quanto é que custa eu terceirizar a minha produção? Nesse exemplo aqui, eu tenho aqui... Jovem, tem algum cachorro latido? Só coloca o telefone, o microfone no mute, né? Para a gente não ouvir o... Então, veja só. Quanto que é a terceirização? Se eu quiser terceirizar uma unidade, vai me custar R$10 para eu terceirizar a produção de uma unidade. Quanto é que custa uma mão de obra? Quanto é que custa o meu trabalhador nessa linha de produção, tá? Por hora? Ele me custa R$5. Tá? Qual é a minha jornada de trabalho dia? 8 horas por dia. Se eu for contratar uma pessoa, quanto é que me custa a contratação de uma pessoa? R$600 por trabalhador. E quanto é que custa eu demitir uma pessoa? R$500 por trabalhador. Então, esses valores aqui são os valores para esse exemplo, para essa empresa. Tá? Dentro das nossas empresas onde a gente trabalha e tudo mais, esses valores são outros. Isso vai depender do tipo de empresa. Mas a gente vai fazer esse exercício considerando esses valores, considerando essa procura para as 3 estratégias. Quais são elas? A estratégia do nivelamento, a estratégia da subcontratação e a estratégia da perseguição. Tudo bem, jovens?
Então, vamos lá. Então, vamos fazer a nossa estratégia aqui. Bom, a estratégia do nivelamento. Ele fala o que é a estratégia do nivelamento? Eu vou pegar e vou manter a mesma força de trabalho ao longo do tempo todo. Eu vou nivelar isso daí. Então, qual é a minha produção diária e quantos trabalhadores eu preciso? É isso que a gente vai calcular agora. Tá? Eu tenho essa procura aqui. 1.260 no mês 1, 900 no mês 2, 1.200 no mês 3, assim por diante. E aqui é a quantidade de dias úteis que eu tenho mês a mês. Então, quantos trabalhadores ou quantas unidades eu vou ter que produzir mês a mês aí? Então, se eu somar tudo isso daqui, a minha procura, durante esse período de 6 meses, eu tenho que produzir 7.200 unidades, porque eu tenho que entregar 7.200 unidades, então tem que ser produzido. E eu tenho quantos dias? Se eu somar isso aqui tudo, eu tenho 120 dias. Então, se eu dividir 7.200 por 120, ou seja, eu vou precisar produzir 60 unidades por dia. Se todo dia eu produzir 60 unidades, eu vou conseguir atender essa procura. Ok, jovens? Faz sentido para todo mundo? Tá claro? Sim ou não? Alguma dúvida? Não? Então vamos em frente. Tá? Então eu já tenho a minha produção diária de 60 produtos diariamente. Quantidade de trabalhadores, eu coloquei aqui 12. Da onde saiu esse 12? Por que eu vou precisar de 12 trabalhadores dentro da minha linha de produção? Então, vamos recorrer àquela nossa tabela, aqueles dados que tem lá. Tá? Lá ele falou que cada produto desse, ele leva 1,6 horas para ser produzida. Se um trabalhador trabalhando um único produto, isso leva 1,6 horas, e eu tenho 8 horas de trabalho por dia, então se eu fosse montar sozinho um produto, eu ia conseguir montar no máximo 5 produtos por dia. Por que 5 produtos por dia? Eu trabalho durante 8 horas e cada produto me leva 1,6 horas. Então, 8 dividido por 1,6 dá 5, que é isso aqui. Ó. 8 dividido por 1,6. É esse 5 aqui. Ok? Então, uma pessoa monta 5 por dia. E eu preciso montar quantos por dia? 60 por dia. Então, 60 dividido por 5 dá 12. Então, eu preciso colocar 12 pessoas dentro dessa linha de produção. Tá claro para todo mundo, jovens? Ok? Então, agora nós já temos. Quanto é que eu vou ter que produzir diariamente 60 e eu sei que eu vou precisar de 12 trabalhadores. Estratégia do nivelamento. Ok? Eu vou ficar com essas 12 pessoas durante todo o período, que nesse caso aqui são 6 períodos. Quem vai chamar de cada período desse seja um mês. Então, eu vou ficar durante 6 meses com 12 pessoas nessa linha de produção. E isso tem um custo. Tá? Quanto é que vai me custar isso? É o que a gente vai calcular agora. Quanto é que vai custar de mão de obra e quanto é que vai custar de armazenamento? Porque essa estratégia eu vou acabar tendo que carregar estoque. Eu vou ter que ter estoque lá na minha fábrica por conta disso. Então, como é que a gente vai calcular o custo, jovens? Então, tem a minha produção mês, 1.260 unidades, ok? Eu tenho meus produtos estocados nesse mês. Eu coloquei aqui 0. Por que 0? Em 21 dias, se vocês multiplicarem aí, se vocês pegarem 21 vezes 60, vai dar 1.260. Ok? Tudo bem, jovens? Então, 21 dias, cada dia produzindo 60, tá? Eu consigo produzir os 1.260 produtos que eu preciso. Eu produzi 1.260 e entreguei. Eu vou ficar com alguma coisa estocada? Não. Então, eu vou ter custo de armazenamento? Não, porque eu não tenho nada estocado. Então, o meu único custo desse mês vai ser o custo com mão de obra. Tá? Então, qual vai ser meu custo com mão de obra? Que aqui deu 10.080. Da onde veio isso? Quanto é que custa um trabalhador? Ele custa R$ 5,00 a hora. Isso durante 8 horas dia. Tá? Isso por 21 dias. E isso 12 trabalhadores. Então, se eu pegar 21 vezes 5 vezes 8 vezes 12, dá 10.080. Então, essa estratégia do nivelamento nesse mês 1, nesse período 1, deu 10.080. Ok, jovens?
Tá claro? Jovens, estão me ouvindo? Sim, professor, tá claro. Nenhuma dúvida? Então vamos em frente. Então vamos verificar quanto é que custa no segundo mês. Segundo mês, eu já vou ter estoque. Por quê? A minha procura é 900 unidades. Eu tenho que entregar 900 unidades para o mercado. Tá? Eu tenho aqui 18 dias para produzir. Cada dia eu produzo 60. Tá? Então, se eu pegar 60 vezes 18, eu vou estar produzindo 1.080 unidades. Eu entrego 900. Então, quantos produtos eu vou ficar tendo que armazenar na minha fábrica? 180 produtos. Então, meus produtos estocados está aqui, ó, 180. É o 1.080 que eu produzi, entreguei 900, fiquei com 180 dentro da minha fábrica. Quanto é que custa eu armazenar, ficar com o produto durante um mês na minha fábrica? Quanto é que custa? R$5. Aqui está aqui no exercício. Ó. Armazenamento, R$5 por produto por mês. Então, 180 vezes 5, R$900. Então, R$900 é o meu custo para ficar com esse produto aí. E quanto é que vai ser o custo da minha mão de obra durante esses 18 dias aí? Aí, novamente, eu vou pegar 12 vezes 18. 12 é a quantidade de trabalhadores, 18 é a quantidade de dias, o valor hora e o valor de o valor da jornada e o valor hora. Multiplicando isso tudo dá 8.640. Quanto é que o meu custo total nesse período 2? 12. É o custo de armazenamento mais o custo de mão de obra. Somando os dois vai dar 9.540. Ok, jovens? Então, esse é o custo do período 2. Então, se eu fizer isso para todos os períodos, eu vou ter esse custo aqui. Jovens, está claro para todo mundo ou é necessário a gente fazer aqui, explicar o período 3, 4, 5 ou 6? Todos entenderam? O Sim. importante é a gente entender a filosofia da coisa, a ideia da coisa. Eu estou falando de estratégia de nivelamento. Estratégia de nivelamento é o quê? Eu vou manter a minha força de trabalho constante. E eu vou produzir tudo que é necessário. Para eu produzir tudo que é necessário, eu precisaria de quantas pessoas? 12. É o que a gente contratou. A gente chegou nesse resultado aqui de 12. Ok. Então, vamos deixar 12 pessoas aqui trabalhando todo mês. Vai ter mês que eu vou carregar estoque. Professor. E vai ter um custo. Por favor, jovem. No caso, o senhor selecionou o primeiro mês. A escolha do mês é o mês mais alto, com a produção mais alta, ou com a produção mais baixa? Não, aqui eu selecionei para calcular a mão de obra, eu selecionei todos os períodos. Para eu calcular aqui a mão de obra, o que a gente fez? Ó? Nós fizemos isso daqui. Ó. Nós somamos, se eu somar toda a minha produção, ao longo desses 6 meses desse período, eu preciso entregar quantos produtos? 7.200. Eu somei tudo isso aqui, 7.200. Ok? Então, eu tenho que produzir 7.200 unidades. E eu tenho que produzir isso em quantos dias? Aí eu somei todos os dias aqui, ó. Deu 120. Ok? Então, 7.200 dividido por 120, aí eu tenho a minha produção diária. Ou seja, todo dia eu vou ter que produzir 60 produtos. Tá? Então, não foi para o máximo no período aqui, não. Eu quero produzir tudo que eu tenho que entregar nesse período, nesses 6 períodos aí. Então, para isso, eu tenho que produzir 60 produtos por dia. Tá? Só que para eu produzir 60 produtos por dia, eu preciso de quantas pessoas trabalhando na minha linha de produção? Aí nós temos que calcular, que é esse 120 aqui. Da onde saiu esse 120? Que é esse 12 aqui, desculpa. Então, da onde saiu esse número 12? Aí, se a gente olhar aqui para a tabela, quanto é que custa, quanto é que leva, quanto tempo leva para eu produzir um único produto? Imagina uma pessoa, imagina que eu vou montar esse celular aqui. Uma única pessoa montando esse celular sozinha, digamos que leva 1,6 horas. Então tá aqui, 1,6 horas para montar esse produto. Ok? Então, se eu for montar um produto sozinho durante 8 horas de trabalho, eu consigo montar quantos? Só consigo montar 5 produtos. Por quê? 8 dividido por 1,6 dá 5. Digamos que um produto, digamos que essa produção
esse meu tempo de produção seja de 2 horas. Se eu tiver 8 horas para trabalhar e eu levo 2 horas para montar cada um, então eu só consigo montar 4. Nesse exemplo aqui, o tempo de produção é 1,6, então eu consigo montar 5 produtos. Agora, 5 produtos resolve minha situação? Não, eu preciso montar 60 produtos por dia. Então, é 60 dividido por 12. 60 dividido por 5, que vai dar 12 trabalhadores. Então, eu preciso de 12 trabalhadores. Cada um montando 5 por dia, eu consigo chegar nos 60. Tá claro, Douglas? Sim, professor, ficou claro agora. Obrigado. Que isso. E os demais jovens, se tiverem dúvida, façam como o Douglas fez agora, ok? Me interrompam e perguntem, tá? Na hora que tiver a dúvida. Não acumulem a dúvida, não. Ok? Então, o que nós temos agora aqui é quanto é que me custa, quanto é que custa eu adotar essa estratégia do nivelamento. Eu estou fazendo planejamento agrário. Quanto é que me custa? Então, eu tenho custo, período por período aqui. No período 1, vai me custar 10.080. No período 2, 9.540. Período 3, 10.500. Período 4, 10 e assim por diante. Ok? Eu vou adotar essa estratégia? Ainda não sei. Ainda não sei se eu vou adotar essa estratégia. Eu preciso agora ver a estratégia da subcontratação e a estratégia da perseguição. Aí eu vou comparar as 3. Na hora que eu comparar as 3, eu vou verificar qual que tem o menor custo. Ou essa estratégia que eu vou adotar. Então, vamos fazer a estratégia da subcontratação. E o que a estratégia da subcontratação fala? Ela fala o seguinte: eu vou manter a força de trabalho ao menor nível necessário para satisfazer a menor procura. E tudo aquilo que eu precisar mais, eu vou terceirizar, eu vou subcontratar. Tudo bem, jovens? Então, vamos olhar a nossa procura aqui. A nossa procura diz isso aqui, ó. Período 1, 1.260 unidades. Período 2, 900 e assim por diante. Tá? E aqui os dias de produção que eu tenho. Então, eu vou ter que identificar aqui mês a mês, eu estou fazendo planejamento. Em que mês eu precisaria de menos pessoas trabalhando na fábrica? Então, vamos fazer esse cálculo. Aí eu descobri. Então, essa é a quantidade de pessoas que eu vou contratar. Essa mínima quantidade de pessoas aqui. E tudo que eu precisar mais, eu vou terceirizar. Tudo bem, jovens? Então, vejam só. No período 1, qual é a minha procura? 1.260 unidades. Não é essa a minha procura? Hein, jovens? Jovens? Sim. 1.260 unidades. Essas 1.260, eu tenho quantos dias para produzir? 21. 21 dias. Então, eu precisaria de ter uma produção diária aqui de 60 unidades. Ok? Nessa minha segunda procura, segundo período aqui, eu tenho 900 unidades para entregar. E eu tenho 18 dias. Então, se a gente pegar 900, tá? Se vocês pegarem na calculadora aí, 900 e dividir por 18, você teria que produzir 50 unidades por dia. Ok? Então, a gente está fazendo essa multiplicação, essa divisão aqui mês a mês. 1.200 por 20, 60. 1.300 por 60, 65. 1.260 por 21, 60. 1.280 por 20, 64. Então, essa aqui é o que eu precisaria. Tá? Quanto tempo eu levo para montar um único produto? 1,6 horas, né? Hã? 1,6 horas. Eu acho que eu cheguei um pouquinho atrasado. Isso, Por isso que eu vi, tá aqui, ó. 1,6 Isso. horas para montar um produto. Tá? Como eu estou precisando de montar 60 produtos, quantas pessoas eu preciso? Basta eu sair dividindo. 60, ok? Ok, jovens? Sim. Então, eu precisaria aqui de 12 trabalhadores. Nesse mês aqui, eu precisaria de 10 trabalhadores, porque um trabalhador monta 5 por dia. Eu preciso montar 50 por dia, eu preciso de 10. Um trabalhador monta 5 por dia. Para montar 60, eu preciso de 12 pessoas. E assim por diante. Tudo bem, jovens? Certo. Aí, o que a estratégia da terceirização fala, da subcontratação? Eu vou pegar o menor nível de pessoas para satisfazer a menor procura. Então,
é a quantidade de pessoas que eu vou manter na minha linha de produção na minha fábrica, 10 pessoas. E os outros meses, o que eu vou fazer nos outros meses? Que eu não consegui atender a procura, eu vou terceirizar a minha produção. Tudo bem, jovens? Correto. Aí o que a gente vai ter que fazer agora? Eu vou ter que calcular a quantidade de produtos que eu vou ter que terceirizar, que eu sei qual é a minha capacidade de produção. A diferença que eu não consegui entregar, eu vou terceirizar. E eu vou pegar o quanto é que custa para eu terceirizar uma unidade dessa. Tá? Então, vamos calcular aqui. Então, veja só, unidades para subcontratar. Então, aqui a gente tem, ó, por que 210? Da onde saiu esse 210? Saiu da seguinte forma. Eu tenho 60 unidades que eu precisaria produzir por dia nesse período, 60 unidades. E eu estou produzindo quantas unidades por dia? É esse 50, porque eu só tenho 10 trabalhadores. Então, 60 menos 50, eu vou ficar devendo 10 unidades todo dia. Durante esses 21 dias aqui, eu vou ficar devendo quantas unidades? 210 unidades. Então, são essas 210 unidades que eu não estou conseguindo produzir que eu vou ter que terceirizar. Tudo bem, jovens? Sim. E quanto é que me custa essa terceirização dos meus produtos? Cada produto custa R$10. Lá, uma empresa terceirizada me cobrou R$10 para produzir um produto desse. Então, vai me custar 210 vezes 10, R$2.100 é o meu custo para terceirizar a minha produção. Tudo bem, jovens? E quanto é que custa a minha mão de obra? 8.400. Aí a gente já viu como é que se calcula o valor da mão de obra. Eu tenho 8 horas, 10 trabalhadores, tá? Durante esses 21 dias, R$8.400. Ok? Custo da minha mão de obra. Então, qual é o custo dessa minha estratégia nesse período 1? É o custo da minha terceirização, que é 2.100, mais o custo da minha mão de obra desses meus 10 trabalhadores aqui. Então, essa estratégia nesse período está me custando R$10.500. Tudo bem, jovens? No período 2, eu estou produzindo 50 por dia e eu preciso só de 50 por dia. Então, eu vou ter que terceirizar alguma coisa? Não. Não terceirizei nada, então eu não tenho custo de terceirização, só vou ter o custo da minha mão de obra, 7.200. Terceiro mês, eu tenho que produzir 60 por dia, mas eu só estou produzindo 50. Então, eu já sei que eu vou ter que terceirizar também. Ok? Então, se eu estou produzindo 50 por dia, então, e eu preciso de 60, então, a cada dia eu estou devendo 10 produtos. Então, 10 vezes 20, que é a quantidade de dias que eu tenho. Então, eu vou ter que subcontratar a produção de 200 unidades. 200 unidades, cada uma me custa 10, então R$2.000 vai me custar a produção disso terceirizada. Com 8.000, que é a minha mão de obra desses 10 trabalhadores, então 2.000 com 8.000, 10.000 aqui. Jovens, até agora está claro para todo mundo? Estou entendendo. Ok? Se tiverem alguma dúvida, perguntem, jovens. Então, isso é o que a gente vai estar fazendo aqui mês a mês. Mês 3, mês 4. Período a período aí, tá? Então, nós já temos quanto é que me custa a estratégia do nivelamento e nós já temos quanto é que custa a estratégia da subcontratação. Então, agora vamos ver quanto é que custa a estratégia da perseguição. E a estratégia da perseguição fala o quê? Eu vou produzir exatamente o necessário. Esse mês eu preciso produzir mais? Contrata gente e produz. Nesse outro período eu preciso produzir menos? Demite gente e produz. Ok? Então, a gente vai ficar produzindo mais ou menos, e esse mais ou menos significa dizer que eu vou estar hora contratando e hora eu vou estar demitindo pessoas. Então, vamos fazer essa estratégia aqui. Porque essa é a nossa procura, tá? Estratégia da perseguição. Bom, como eu estou contratando e demitindo pessoas, isso tem um custo. Então, a gente vai colocar aqui uma linha de custo de contratação e uma linha de custo com dispensa, com demissão de trabalhadores. Tudo bem, jovens? E para a gente calcular esse custo, eu vou ter que saber quantas pessoas eu vou ter que contratar e demitir em cada um desses períodos. Tá? Então, vejam só, a minha produção diária mês, que a gente já calculou anteriormente lá,
No período 1, eu preciso de 60 produtos por dia produzir. Porque 60 vezes 21 dá 1.260. Segundo mês, eu tenho que produzir 50 por dia, porque 50 vezes 18 dá 900. Terceiro mês, eu tenho que produzir 60 por dia, porque 60 vezes 20 vai dar 1.200. Então, eu sei a minha produção diária, ok? E eu sei aqui a quantidade de trabalhadores que eu vou precisar para cada um. Tá? Então, para eu produzir 60, eu preciso de 12 pessoas. Para eu produzir 50, eu preciso de 10 pessoas. E assim por diante. Tá claro até aí, jovens? Ou Sim. alguém tem dúvida? Até agora tranquilo. Tranquilo, jovens? Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Então, quantos trabalhadores eu vou precisar contratar nesse mês 1? Eu já iniciei agora com 12. Então, não vou ter que contratar ninguém. Tá? No outro mês, eu preciso de 10 pessoas. Eu tenho que contratar alguém? Não, eu vou ter que demitir. Então, eu vou ter que demitir 2 pessoas aqui no mês 2. Eu tinha 12, demito 2, tá? Fico com 10. Aí, no terceiro mês, eu vou precisar de mais 12. Eu vou precisar de 12 pessoas também. Eu só tenho 10. Então, eu vou contratar 2 pessoas e não vou demitir ninguém. No quarto período aqui, eu precisaria de 13. Contrata mais 1. E não demite ninguém. No período 5, eu só preciso de 12. Eu estou com 13. Então, demite e não contrata ninguém. Tá? No período 6, eu preciso de 13 pessoas, arredondando aqui. Então, contrate 1 e não demita ninguém. Tudo bem, jovens? Certo. Então, nós já temos aqui, período a período, quantas pessoas eu tenho que contratar e quantas pessoas eu tenho que demitir. E eu sei o custo. Quanto é que me custa eu contratar pessoas e quanto é que eu custa demitir pessoas. Então, a gente vai multiplicar aqui custos com contratações e o custos com as dispensas. Nesse mês, eu nem contrato nem demito. Nesse mês, eu estou demitindo. Cada demissão me custa R$500. Então, essas 2 demissões vão me custar 1.200. No outro mês, eu vou contratar, me custa 600 para contratar, então vai me custar o total de 1.200 e assim por diante. Tudo bem, jovens? E o cálculo da mão de obra que nós já sabemos, que é o quê? Eu vou pegar a quantidade de trabalhadores, eu vou pegar o valor hora dele e a jornada de trabalho dele e a quantidade de dias período a período. Então, agora eu vou somar. Quanto é que custa a contratação, a demissão e o meu custo de mão de obra? Então, eu vou sair somando esses 3 campos aqui. Então, aqui eu já tenho agora quanto é que custa a estratégia da perseguição período a período. Tudo bem? Sim. Então, agora, o que a gente vai fazer agora, jovens? Qual o próximo passo? Um de cada vez, não falem todos ao mesmo tempo. Qual é o próximo passo, jovens? Comparar as 3 estratégias. Vamos comparar as 3 estratégias. Então, vamos fazer isso. Então, vejam só. A estratégia de nivelamento, período a período, deu esse valor aqui. Então, se eu somar toda a minha estratégia de nivelamento, vai me custar 60.200. A estratégia da terceirização, se eu somar toda período a período, vai me custar 60.000. E a estratégia da perseguição, se eu somar todos, vai me custar 61.500. Qual é a melhor estratégia? Subcontratação. A estratégia da subcontratação. Então, para essa empresa, para esse volume de produção, para esses custos que ela tem de produção, é mais interessante ela terceirizar. Ok, jovens? Ok. Aí vocês podem me perguntar, então, sempre é melhor terceirizar? Sim ou não? Eu acho Não. que Hã? Não. Por quê? Vai depender do custo do meu produto, da minha demanda, vai depender de todas as variáveis. só o fato de ter que dar treinamento para os novos funcionários, trabalho de desgaste é grande. Isso. Então, ó, vocês estão então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Deixa eu compartilhar uma outra tela aqui. Estão visualizando agora? Compartilhar a tela. Estão visualizando agora essa planilha Excel? Sim.
Hã? Sim. Então, vamos ver isso que a Tatiane falou. Tá? A minha estratégia da terceirização, nesse exemplo, nesse cenário, com essa empresa, com esses custos, com esse tempo de produção, com esses custos que ela tem de armazenamento, com dadas essas demandas, foi mais interessante eu terceirizar. Mas nem sempre a minha terceirização é mais vantajosa. O que eu vou ter que fazer agora? Tá? Esse aqui é o exemplo que está lá no slide de vocês. Então, e está automatizada aqui essa planilha. Então, vamos mudar algumas coisas aqui. Tá? Digamos que a terceirização, eu não consegui esse valor de R$10, tá? Para o produto terceirizado. Digamos que o menor valor que eu encontrei foi 15. Tá? Então, eu mudei aqui, ó, 15. Mudei aqui. R$15 cada. O que vai acontecer? Olha quanto é que foi, para onde foi meu custo de subcontratação. A estratégia foi para 66 mil. Ela foi a pior. Tá? O que está definindo? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu congelar aqui. Exibição. Congelar painéis. Deixa eu descongelar. Deixa eu congelar aqui só essa parte daqui. Eu quero ver os custos aqui, que a gente vai brincar com esses custos aqui. Então, deixa eu congelar painéis aqui. Tá aqui, pronto. Então, vejam só, vamos mudar aqui. Antes era quanto? 10, não é isso? Mudei para 10, voltou lá aqueles 60 mil. Tá? Vamos ver se R$11 ainda ficava... Ó, R$1 a mais já é uma estratégia ruim. Ok? Vamos ver 10,5 aqui. 10,5 foi para 60.600. É a segunda pior estratégia. A melhor passou a ser o nivelamento. Ok? Ou seja, só é interessante para eu adotar a estratégia de subcontratação se o máximo que eu conseguir de terceirização for R$10. 10 para baixo é interessante a estratégia da subcontratação. Tá? Vamos mexer em alguma outra variável aqui. Tá? Vamos ver o nivelamento. Tá? O nivelamento, ele só não ganhou o nivelamento, por quê? Porque o custo da minha mão de obra, né? Isso tem a ver, o nivelamento é só mão de obra. Digamos que a minha mão de obra não é 5, é 4,5 por pessoa. Opa, e já foi lá para baixo meus custos. É a melhor estratégia o nivelamento. Ok, jovens? Perseguição. O que vai variar é o quê? Quanto é que custa eu demitir ou contratar pessoas. Tem um custo. Tá claro, jovens? Para todo mundo? Então, o que vai definir a melhor estratégia é esse valor final aqui. Tá? E essa melhor estratégia pode ser qualquer uma das três. Isso vai depender dos meus custos aqui. Digamos que eu tenha um determinado produto que custa muito eu armazenar ele. Digamos que eu trabalho com um produto que tem que ficar em determinados locais que é caro eu armazenar aquilo. Ele precisa estar num ambiente climatizado ou congelado dentro de uma câmara frigorífica. Meu custo de armazenamento é alto. Vamos subir aqui o custo de armazenamento para R$7 e não mais 5. Ou seja, isso vai impactar a minha estratégia de nivelamento, porque a minha estratégia de nivelamento é onde eu tenho custos com armazenamento. Ela subiu aqui, ó, foi para 6.200. Tá? Vamos ver para quanto que ela vai, se for 8. Está subindo aqui. Então, se o meu armazenamento for barato, R$4, não mais 5, ela já ganhou da estratégia de subcontratação. Porque eu carregar estoque é barato. Tá? Vamos ver 4,5. 4,5. Baixou de 5, é mais interessante eu fazer a estratégia do nivelamento. Jovens, está claro para todo mundo? Planejamento agregado? Todo mundo entendeu? Sim. Assim. Algumas dúvidas, jovens? Esse exercício esclareceu para vocês? Fez sentido?
E, professor, a pessoa não pode tomar uma decisão fazendo contrato a cada 6 meses, ela avalia cada situação e ela vê qual é mais vantajosa e fecha um contrato com a terceirização, questão de armazenagem por 6 meses. Aí ela garante o valor fixo, porque se oscilar mensalmente é complicado. Perfeito, perfeito. Aí essas estratégias, essas contratações, né? Aí é de empresa para empresa. Você pode, eu vou negociar aqui um contrato de terceirização com você, né? Vai ser um contrato de médio prazo, me dê preços melhores. É uma estratégia. Tá? Tem empresas que seria mais barato eu ficar perseguindo, demitindo e contratando, mas poxa, isso é legal para a imagem da minha empresa? Eu implantar um ambiente de terror aqui, toda hora eu estou contratando, demitindo, tem um custo para a minha imagem, né? Então, às vezes, ela leva isso em consideração também. Pô. Eu estou ganhando muito pouco aqui, perto do que eu estou perdendo. Aí essa variável acaba entrando aqui, tem um custo isso. Aqui a gente está vendo só o custo monetário na ponta do lápis. Às vezes tem outras coisas envolvidas também. Ok, jovens? Tranquilo. Mas o que o gestor vai estar fazendo, tá? Na hora quando ele vai apresentar para a alta direção, qual é a nossa estratégia? A gente vai estar fazendo nosso planejamento. Qual é a nossa estratégia? Aí o cara vai ter que dizer, vamos nivelar, vamos manter uma força de trabalho constante ao longo desse ano e a gente vai carregar estoque. Só que ele tem que apresentar isso na forma de dinheiro, de resultado. Tá aqui, é mais interessante a gente ficar carregando estoque. Ele tem que convencer com números a alta direção. Ou então ele vai chegar, é mais interessante a gente terceirizar. Né? Tudo que a gente precisar, a gente terceiriza. Tá aqui os custos da terceirização, vamos manter a nossa força de trabalho flat, no mínimo possível. Vamos contratar pouquíssimas pessoas, a gente terceiriza tudo. Aí ele convence pelo meio dos números. Ou então ele vai chegar, não, a gente vai contratar e demitir pessoas. Tem empresas que fazem isso. Vocês talvez já tenham trabalhado em empresas que a cada 3 meses, 4 meses está contratando e demitindo pessoas. Por que ela faz isso? O custo dela é dinheiro. Né? É mais barato eu ficar contratando e demitindo pessoas. Tá? Tudo bem, jovens? Então, essas estratégias, o gestor, né, quando estiver fazendo o planejamento da produção, planejamento agregado, ele vai ter que adotar. Tá? E vai ter que defender isso daí. E essa defesa é em cima de números. O quanto vai me custar, né? Qual vai ser o meu menor custo para adotar cada uma delas. Ok, jovens? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Tudo ok, professor. Frente? Pode sim. Ok? Bom, então vamos falar agora sobre MRP, sobre matriz MRP. Tem até um exercício desse lá para vocês. Então, para a gente falar sobre MRP, eu vou compartilhar minha tela aqui de novo com vocês. E vamos ver isso com esse exemplo. Estão visualizando minha tela? Estão vendo esse exemplo aqui? Sim. Então, né? Então, deixa eu voltar aqui. Bom, então vamos falar. Vocês têm ideia de quantas peças tem um carro? Vários. Só veja aí, só um minuto. Tem ideia? Não. 15 mil. Eu vi na apostila. Legal, né? É isso aí. Jovens, imagina a seguinte situação. Eu li essa apostila hoje. Não entendi nada, Ótimo. mas vamos lá. Muito bom, muito bom. Excelente. Ela tá lá para isso mesmo, para vocês verem. Excelente. Imaginem, eu tenho um veículo lá, 15 mil peças, um único veículo. E eu tenho lá 4, 5 modelos de veículo, que essas montadoras têm lá. 4, 5, 6 modelos de veículo em produção. Imagina eu ficar fazendo a gestão de todos esses materiais, tá? Para eu produzir todos esses veículos, e eu saber que esses meus 15 mil itens, 10 mil, 15 mil peças, é fornecido por centenas de fornecedores.
Porque não é um único fornecedor que vai me fornecer toda essa matéria-prima. Eu tenho vários fornecedores. Um vai me fornecer lá o tecido do banco, outro vai me fornecer o pneu, outro vai me fornecer o metal, outro vai me fornecer parafuso tal, outro vai me fornecer correia tal, e assim por diante. Né? E cada um desses fornecedores tem seus lead time de produção e de entrega. Para você ter essa peça aqui no seu carro, dentro da sua fábrica, para você produzir, você tem que me pedir isso pelo menos com 45 dias antes. Aí chegou outro fornecedor, não, você tem que me pedir com 60 dias antes. Você tem que me produzir, tem que me pedir com 4 meses antes, e assim por diante. Imagina vocês fazerem a gestão disso numa planilha Excel ou num pedaço de papel, sei lá o que for. Isso é impraticável, jovens. Tá? Então surgiu o que a gente chama de MRP. O que é o MRP? É o Planejamento de Necessidades de Materiais. Tá? O MRP, depois, com o tempo, ele foi evoluindo. Tá? E passou a ser chamado de MRP2, que aí não foi só o planejamento das necessidades de materiais, aí já começou a incluir as questões de custos disso. E depois ele evoluiu e se transformou nesses sistemas ERPs que tem hoje. Qual é o sistema ERP que dominou, que mais está no mercado? Nessas empresas, principalmente aqui do distrito. Quais são o sistema que dominou? É o SAP, né? O SAP. Né, jovens? O SAP. Exatamente, o SAP R3. Agora o SAP R3. também, né? Oi? Tem um SIGS também agora. Né? É. Então, o SAP ele dominou o mercado. O sistema SAP. Tá? Então, vamos entender, tá, como é que roda um MRP. Se eu vou trabalhar com planejamento e controle da produção, se eu vou trabalhar com aquisições de matéria-prima e tudo mais, eu preciso entender como é que funciona esses sistemas, como é que eu faço o planejamento de materiais, porque se faltar um único parafuso, o que vai acontecer? A fábrica vai parar, ok? Por conta de um único parafuso. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Tá? Imagina que eu tenho essa estrutura analítica do produto aqui. Vamos ver entender essa estrutura analítica do produto. E a gente vai ver esse exercício em cima dessa estrutura analítica do produto. Eu tenho um produto A. Para eu montar esse produto A, eu preciso de 2 componentes ou subcomponentes chamados de B, ok? Para cada A, eu preciso de 2 Bs. Tá? Para cada A, eu preciso de um C. Esse, entre parênteses, é um C. Então, eu vou pegar 2 itens Bs, mais um item C. Se eu montar, eu tenho meu produto A. Só que para eu montar um produto B, eu preciso de 2 itens Ds. E para eu montar um produto B, ou um subcomponente P, eu preciso de um componente E. Para eu montar um C, eu preciso de 3 Fs. Para montar um C, eu preciso de 2 Es. Então, essa é a estrutura analítica desse produto. Então, é como se eu tivesse esse produto A, ele tivesse componente B, C, D, E e F. É um produto que tem apenas 5 componentes. Ok? Imagina o carro lá que tem 15 mil. Mas aqui, esse aqui, para a gente entender como é que roda o MRP, tá? Esse produto A ele é composto de 5 componentes apenas. Tudo bem, jovens? Sendo que alguns componentes eu utilizo ele mais de uma vez. Eu preciso de mais de um item para cada A. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês façam aí, jovens, agora? Tá? Podem fazer aí rapidamente. Se eu quiser produzir 5.000 produtos A, ó, eu quero produzir 5.000 produtos A. Eu quero que vocês façam aí, agora, quantos itens B, C, D, E e F eu preciso para produzir 5.000 produtos A. Podem fazer, jovens. E aí, terminaram? Já? Terminou? Quanto é que foi, jovem? Quanto é que deu o cálculo? Eu quero produzir 5.000 professor, produtos. Oi, professor, jovem. vai Oi. precisar de 10.000 B, 15.000 E, 5.000 C, 10.000 D e 15.000 F. Tá.
Vai multiplicar pela quantidade de Tá. Então, produtos, né? você já anotou isso daí, Qual o né? E Então, que eu vou... ele O anotado eu aí. somei tanto do B2 quanto do C. Porque o E são duas vezes, né? Então multiplica por Tá. 3, no caso. Então, deixa anotado aí. Vamos ver se todo mundo chegou nesse resultado, chegou em resultados diferentes. Mais alguém fez? Mais alguém? Quem é que estava falando comigo que fez agora há pouco? É o Bruno. Bruno. Deixa eu É ver porque a onde é gente que você tá. É porque é um casal, professor. Tatiane e Bruno. Aí tá Tatiane e Bruno. Ah, tô vendo aqui agora. Beleza. E eu procurando, cadê o Bruno? Tá aqui, tá Tatiane e Bruno. Perfeito, perfeito, jovens. Além da Tatiane e do Bruno, mais alguém fez? Estão calculando ainda, jovens? Ou vocês não vão fazer? Não? Mais ninguém? Tatiane. Tatiane fez junto com o Bruno, né, Tatiane? Oi, professor. Sim. Fez junto com o Bruno. Mais alguém aí? Não? Bom, então vamos ver isso daqui, tá? Então, Bruno e Tatiane, esses são os valores. Foi esses valores que vocês me falaram agora há pouco? Confere? Não. O D não conferiu, não. Que Não? o D, Qual você que botou deu? 20 mil aqui, é 10 mil. O D? É. Então, vamos lá. Vamos saber por que 20 mil. Aqui a estrutura, ela Tá fala o certo, seguinte. professor, porque para o B, para montar um B, eu preciso duas, né? Isso, eu preciso de 2D para Multiplicar cada por B. 4. Isso, exatamente. É isso aí, Tatiane. Então, veja só. Para cada produto A, eu preciso de 2 itens B. Então, se eu preciso de 5 mil A, eu preciso de 10 mil B. Ok, jovens? Se alguém não concordar com esses números, pode falar, jovens, que a gente revê aqui. Para cada produto A, eu preciso de um C. Então, se eu preciso de 5 mil A, eu preciso de 5 mil C. Está aqui. 5 mil C. Ok? Para cada item B, eu preciso de 2 Ds. Então, se eu preciso de 10 mil Bs, eu vou precisar de 20 mil Ds. Ok? Para cada produto C, eu preciso de 3 Fs. Então, se eu preciso de 5 mil C, eu vou precisar de 15 mil Fs. Tudo bem? É. E para cada item B, eu preciso de um E. E para cada item C, eu preciso de 2 Es. Tá? Então, eu vou precisar de 10 mil daqui e 10 mil daqui. Então, eu vou precisar de 20 mil Es. Tudo bem, jovens? Então, vejam só. Um produto que tem 5 mil... Aliás, um produto que tem 5 itens. Precisaria fazer esse desdobramento. Tá? Agora, vamos colocar umas variáveis a mais aí. Tá? Vamos considerar a seguinte situação. Eu continuo tendo o produto A, que tem 5 componentes, e eu vou continuar produzindo, querendo 5 mil produtos. Sendo que eu vou precisar de 2 mil unidades na semana 34. Esses 5 mil não vou precisar de uma única vez, não. Eu vou precisar de 2 mil unidades na semana 34. Eu vou precisar de 1.500 unidades na semana 35, 1.500 na semana 37. Somando tudo dá os 5 mil. Ok? O produto A tem que ter um estoque de segurança de 200 unidades. Então, nem sempre eu vou poder contar com tudo que eu tenho em estoque. Eu tenho que ficar no mínimo 200 unidades lá em estoque. Tá? O lead time do produto A, B e F é de uma semana. Pedir, uma semana depois está pronto. Ou entregue, se for o caso. O lead time do produto C e E é de 2 semanas. Vou comprar o item C e o item E. Se eu quero eles hoje dentro da minha fábrica, eu tenho que ter disparado a minha aquisição 2 semanas antes. Ok? O meu pedido. O lead time do produto D é de 3 semanas. Então, se hoje eu quero produzir o A, tá? Eu tenho que ter disparado, tá? Essas aquisições anteriormente. Aqui ele fala que também o estoque, eu já tenho alguma coisa em estoque. Eu tenho 1.500 unidades em estoque do produto A.
E eu preciso de 5.000, mas o 1.500 eu tenho já em estoque. Do produto B, do item B e C eu não tenho nada, do item D eu tenho 1.850, do item E 1.550 e do item F 3.240. Ok? Dado esse cenário agora, Jovem, que isso é um cenário muito mais real, né, do dia a dia de uma fábrica do que aquele que a gente viu agora há pouco. Qual é a necessidade necessária do item B, C, D, E e F em cada momento? E aí, jovens, como é que a gente faz isso? Eu preciso do item B, C, D e F e eu quero saber em que momento eu preciso e a quantidade de cada um desses itens, semana a semana. Como é que a gente roda isso? A gente consegue fazer isso no braço? Conseguimos. É Até viável. consegue, mas é Consegue, trabalhoso, né? né? Consegue. E para isso, e é isso que a gente vai fazer agora. Daqui até o final dessa aula a gente vai estar fazendo isso. Tá? Eu quero que vocês entendam como é que a gente roda uma matriz MRP. Isso que a gente vai estar fazendo agora no braço é como roda um sistema desse. Só que ele roda, né, o software, o sistema, ele roda de forma automática. Tá? Mas a gente precisa entender como é que funciona, porque se eu não entender como é que funciona, eu vou alimentar um negócio errado e vai faltar material na minha fábrica. Ou então vai sobrar, comprei a mais. Tá? Então, para isso, a gente vai precisar entender esses termos aqui. Tá? O que a gente vai estar fazendo a partir de agora é rodar uma matriz MRP. Tá? Então, para eu não ter que escrever na matriz todos esses termos aqui, eu vou colocar essas siglas. Então, a gente vê, essa estoque de segurança. Tá? O que é estoque de segurança? Quantidade mínima que a gente deseja manter em estoque. TA é o tempo de atendimento, ou então o lead time, que é o tempo da fabricação ou entrega de um produto. Tudo bem, jovem? Isso é claro para todo mundo, jovens? Esses termos? Lead time, tempo de atendimento. Se alguém tiver alguma dúvida, me fala, pergunte, porque senão eu vou embora como se todo mundo estivesse entendendo. NP é a minha necessidade de produção projetada, a quantidade que deve estar disponível em determinado período. Tá? RP é o que eu tenho de recebimento previsto, uma quantidade anteriormente encomendada e que a entrega está prevista por um determinado período de planejamento. É os recebimentos que eu tenho para... DM é disponível à mão, ou seja, o meu estoque agora. O que eu tenho em estoque? A gente vai chamar de DM. O que eu tenho disponível agora à mão? NL é necessidade líquida de produção. É as quantidades que deveriam ser produzidas ou compradas sem a consideração de restrições de tamanho de lote. Tá? Porque tem algumas situações que aqui, ó, PL, produção em lote. Tem alguns tipos de produtos, componentes, tá? Que eu não consigo comprar a quantidade que eu preciso. Somente a quantidade que eu preciso. Eles me vendem somente em lotes. Por quê? Porque é uma característica daquilo ali e até de uma produção. Tá? Vou dar um exemplo. Tem tem fábricas aí no distrito que ela tem aquelas linhas de inserções automáticas, onde eles inserem automaticamente as placas e tudo mais. Para eu poder produzir ali naquelas linhas de inserção automática, eu tenho que fazer um setup, eu tenho que configurar as máquinas, eu tenho que carregar os componentes das máquinas, eu tenho que carregar o programa para aquela placa lá, para inserir. Ou seja, eu tenho um custo que não é barato de setup de toda aquela linha. Tem que mudar as configurações de temperatura do fone e tudo mais. Então, como eu sei quanto é que me custa fazer aquele setup, então, para eu poder fazer isso, eu tenho que ter um número mínimo de placas que eu vou passar lá, porque senão, se eu produzir pouco, eu vou ter prejuízo. Só em eu ter configurado e feito o setup naquela máquina. Então, só vale a pena para mim eu produzir aquilo ali um lote mínimo. Tá? E tem empresas que fazem a mesma coisa quando vende algum determinado item. Eu preciso de 586 itens disso daqui. Aí o cara, eu não te vendo 586. Eu só te vendo um saco, numa caixa que tem 1000. Você só precisa de 586, mas você vai comprar 1000. Tudo bem, jovens? Então, aqueles que a gente pode comprar a quantidade que eu quero, vamos chamar de necessidade líquida.
E aqui produção em lote, quando eu tiver que produzir ou comprar um lote mínimo. Ok? Então, vamos fazer o exercício agora. Vamos rodar a matriz MRP. Tá? Então, a gente vai estar rodando ela para o produto, o item A. Vamos rodar para o item B, C, D, E e F. Aí a gente vai ter, semana a semana, quando é que eu vou ter que disparar, liberar minhas ordens, ou de aquisição ou de produção. Tá claro para todo mundo, jovens? Aí, o que tem nessa matriz? Eu tenho meus estoques de segurança, eu tenho meu lote, eu tenho lead time, eu tenho aquilo que já é comprometido, eu tenho o estoque em mãos. Ok, jovens? Aqui o meu lote se eu for comprar que não vende a granel, tá? Que é essa produção em lote, é o lote mínimo. E aqui eu tenho as semanas, aqui a gente vai começar da semana 28 até a semana 37. Por quê? Porque aqui no exercício, ele falou aqui, ó, ele já deu algumas semanas que a gente quer, 34, 35 e 37. E já deu alguns lead times aqui. Tá? Quando a gente vai rodar dentro da fábrica, a gente roda da semana 1 até a semana 50 e tanto, que completa lá o ano. Ok, jovens? Até aqui tá claro para todo mundo? Tá claro o que a gente vai estar fazendo? Ok? Então, vamos fazer isso. Aqui eu resumi aquilo que estava escrito, eu resumi nessa tabela. E aqui nós temos a nossa estrutura analítica do produto. Para montar um A, eu preciso de 2B. Para montar um B, eu preciso de 2D e um E, e assim por diante. Então, vamos lá. Essa aqui são as relações lógicas. Que eu não quero que ninguém guarde isso de cabeça. Eu quero que vocês entendam. A gente vai utilizar todas essas relações lógicas aqui, mas só utilizando a lógica, sem precisar guardar elas de cabeça. Ok? Então, eu vou explicar isso daqui pelo exercício. Vocês vão ver que não é necessário decorar, guardar isso não. Tá? Vamos lá, o item A. O item A, ele falou que tem um estoque de segurança de 200 unidades. Não falou? Lá no exercício? Está aqui, ó. Estoque de segurança 200 unidades. Então, eu preenchi a tabela aqui, ó. 200 unidades. Tá? Lote 1. O que é lote 1? Eu não preciso comprar múltiplos. Né? Eu posso fazer 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Onde é que está isso? Aqui, ó. Unidades, lote livre. LL é lote livre. Ó, o D. Múltiplos de 1.500. Se eu quiser 1.320 unidades D, eu só posso comprar ou produzir 1.500 por vez e assim por diante. Ok, jovens? Então, agora, tudo que a gente fez aqui é completar os itens aqui da tabela. Estoque em mãos. O que eu tenho hoje dentro da fábrica do item A? Eu tenho 1.500 unidades. O exercício também deu isso. Isso daqui são dados que estão lá dentro da minha fábrica. Quanto que eu tenho hoje armazenado? 1.500 unidades. Tudo bem, jovens? Tá claro para todo mundo? É. Bom, aí eu tenho aqui as minhas semanas. Aí vamos lá, vamos produzir. Tá? O exercício quer o quê? Ele falou que a minha necessidade de produção na semana 34 são 2.000 unidades. Eu preciso entregar 2.000 unidades na semana 34. Eu preciso entregar 1.500 unidades na semana 35. E eu preciso entregar 1.500 unidades na semana 37. Isso o exercício deu. Ok? Eu não tenho nenhum recebimento previsto. Tudo que eu tenho nesses 1.500 está dentro da minha fábrica. Tá? Então, o que eu tenho na minha fábrica? 1.500 unidades. Está aqui. Eu tenho que entregar alguma coisa na semana 28? Não. Isso aqui vai ficar guardado lá, armazenado na minha fábrica. Estoque parado. Tá? Semana 29, não tem que entregar nada, zero. Ó. Tudo quando for zero aqui, eu vou carregando meu estoque. Estou carregando. Opa, parei aqui. Por que eu parei aqui? Mês que vem, semana que vem, que é no caso aqui, semana que vem eu tenho que entregar 34 itens. 34 está aqui. E eu só tenho 1.500. Ok? Então, qual é a minha necessidade líquida de produção? Aqui eu vou preencher com que número, jovens? Que número eu coloco aqui? Nesse campo aqui, ó. Que número seria? Vamos calcular? Então, vejam só. Eu tenho 1.500 unidades aqui. Eu não tenho nenhum recebimento previsto. Então, eu só posso contar com esses 1.500. Tá? E, no entanto, eu tenho que entregar quantas?
2.000 unidades, eu só tenho 1.500. Tá? Aqui, ó, tenho que entregar 2.000, eu só tenho 1.500. Então, qual é a minha necessidade líquida de produção? É isso aqui que eu quero preencher agora. O que eu vou ter que levar em consideração? Eu posso contar com esses 1.500? Com todos esses 1.500, eu posso contar com eles? Pode. Sim ou não? Hã? Não. Não. Por que não? Acho que sim, Cada ele parte de carregando segurança. estoque. Porque eu tenho um estoque de segurança de 200. Eu não posso pegar esses 1.500 lá da minha fábrica e entregar. 200 tem que ficar. Então, o que eu posso contar são com 1.300 peças. Ok? 1.300 resolve a minha situação? Não. Eu preciso de quantas a mais? Para chegar em 200? 700. 700. Ok? Tudo bem, jovens? É. Então, o que nós fizemos aqui, essa necessidade líquida de produção 700, é essa relação aqui, ó. A minha necessidade líquida de produção no tempo, semana 34, é o quê? A minha necessidade de produção, que é o quê? 2.000. Então, eu peguei 2.000 menos o recebimento previsto, que é 0. Então 2.000 menos o 0. Tá? O que eu tinha disponível em mão? Que era 1.500 menos, né? Isso aqui vai, tá aqui o menos, e descontando o meu estoque de segurança. Então, se eu pegar 2.000 menos 1.500 mais estoque de segurança, dá 700. Tudo bem, jovens? Tá claro para todo mundo? Sim. Então, quanto é que eu vou ficar em estoque com quantas unidades agora? 200. 200 unidades. 200. Porque eu peguei 1.300, produzi 700, deu 2.000, entreguei. Só fiquei com os meus estoques de segurança 200 unidades. Tá claro, jovens? Sim. Aí no semana 35 eu tenho que entregar quantas unidades? 1.500. Eu tenho 1.500? Não, eu tenho quantas? 200. Eu tenho 200. Eu posso contar com essas 200? Não. Não. Então, qual vai ser a minha necessidade líquida de produção? 1.500. 1.500. Ou seja, nessa semana, eu tenho que produzir os 1.500. Na semana anterior, eu precisei produzir só de 700 unidades. Porque eu tinha um pouco de estoque. Só que agora, o estoque que eu tenho é o estoque de segurança. Então, eu preciso de 1.500, tenho que produzir 1.500. Então, quanto é que eu vou ficar em estoque? Meu estoque de segurança, 200. Semana 36, eu tenho que produzir quantos? Não. Hã? Tem nenhuma demanda, 0. Não tem nada, então não tem que produzir nada. Aí na semana 37, eu tenho que produzir quantas? 1.500. 1.500, porque esse 200 que eu tenho em estoque não posso considerar. Tudo bem, jovens? Está claro para todo mundo até aí? A gente está rodando nosso MRP. Sim. Terminamos? Ainda não terminamos. Porque aqui eu tenho a minha liberação de ordem. O que é essa liberação de ordem? É o que a gente chama de liberar ordem de produção ou liberar ordem de aquisições. Tá? Por isso que aqui está a liberação de ordem. Digamos que seja a ordem de produção. Tá? Qual é o meu lead time aqui? Meu tempo de atendimento? De uma semana. Ok? Então, isso aqui são minha produção de lote, que é o que eu preciso, eu produzo. Então, minha liberação de ordem é o quê? Para que eu tenha esses 700 aqui, quando é que eu tenho... Em que semana eu tenho que liberar minha ordem? Na semana quanto, gente? 34. Semana 30, lead time é de 1. Vai ser uma semana antes. Ok? Para eu ter esses 700 aqui, uma semana antes, que esse lead time aqui é tempo de atendimento é em semana. Uma semana antes. Ok? Para eu ter esse 1.500 aqui, eu tenho que liberar a produção 1.500 na semana 34. E assim por diante. Ok, jovens? Ok. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Aqui eu liberei a ordem na segunda-feira, digamos que seja segunda-feira. Chegou na sexta-feira, terminei a produção, entreguei na segunda-feira os 2.000 lá, junto com o que eu tinha. Aqui é a mesma coisa. Eu vou produzir esses 1.500 na semana 34, aí no início da semana entreguei para atender a semana 35 e assim por diante.
Então, nós rodamos a matriz MRP do item A. Ok? Vamos rodar agora do item B? Está aqui o item B. Ok? Então, só relembrando, o item B, para cada A eu preciso de 2 Bs. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer agora, jovens? Veja só. Ó, o item A, eu não tenho que liberar a ordem 700, 1.500, 1.500 nessas semanas aqui? Não tenho? Sim. Então, se eu estou produzindo 700 unidades na semana 33, quantas unidades, quantos itens Bs eu vou precisar na semana 33? 1.400. Vou precisar de 1.400. 1.400. Na semana 34? 3.000. E na semana 36? 3.000 também. Então tá aqui, ó. Coloquei bem aqui, ó. Item B. Semana 33, 1.400. Semana 34, 3.000. Semana 36, 3.000. Tudo bem, jovens? Certo. Preenchi aqui, ó. O item B não tem estoque de segurança, tá? Eu não tenho nada em estoque também, tá tudo zerado. Tá aqui, ó. Estoque disponível, tudo zerado. Ok? Tudo bem, Certo. jovens? Tá? Então, quanto é que vai ser a minha necessidade líquida de produção? Cheguei aqui na semana 32. Opa, semana que eu tenho que ter 1.400. Eu não tenho nada. Não tenho estoque de segurança também. Quantos itens eu preciso? Qual é a minha necessidade líquida de produção aqui? 1.400. 1.400. Semana 34. Quantos que eu vou precisar? 3.000. Semana 35, nada. Semana 36, 3.000. Tudo bem, jovens? Isso foi tranquilo, né? Aquilo que eu preciso, não tem nada em estoque, não tem estoque de segurança. Se eu preciso de 1.400, está aqui os 1.400. Tá? Aqui é a mesma coisa, só que o meu lead time, para eu ter esses 1.400 aqui na semana 34, quando é que eu tenho que disparar a liberação da ordem? Na semana 32. Não é isso? Então tá aqui, ó, 1.400, 3.000, sempre uma semana antes, e 3.000, uma semana antes. Jovens, está claro para todo mundo? Até aí? Para mim, sim. Sim. Se tiverem alguma dúvida, só falar. Tá? Então ficou assim o item B. O que a gente tem que fazer agora? O item C. O item C também vai ser tranquilo, porque para cada C, para cada A eu preciso de um C. Tá? Então, ó, o item C, semana 33, eu precisava de 700A, semana 34, 1.500A, semana 36, 1.500 As. Então, preenchi aqui, ó, minha necessidade para atender o A. Tá? Tudo isso aqui é para atender o produto A. Tá? Ele falou que o meu estoque de segurança é 0, não tenho nada de estoque de segurança. Também não tenho nada dentro da fábrica. Tá? Meu lead time agora já é de 2 semanas, meu tempo de atendimento. Então, vamos lá. O que eu tenho em mãos? Nada. Não tenho nada em mãos. Qual vai ser a minha necessidade líquida de produção? Tá? Cheguei nessa semana aqui, não tenho nada. Preciso entregar 700. Tenho que produzir ou comprar 700. Tenho que entregar 1.500. Tenho que produzir ou comprar 1.500. E assim por diante. Tudo bem, jovens? Tempo de atendimento, 2 semanas. Então, na semana 33 eu preciso de 700. Então, na semana 31 eu tenho que liberar essa ordem. Seja de produção, seja de aquisição. Tudo bem, jovens? Pode ver que 2 semanas antes para cada um. Aqui, ó. Finalizou o item C. Tá claro para todo mundo até agora? Sim. Então, vamos ver agora o item D. Agora, o item D já tem uma peculiaridade. Eu preciso de 2 Ds para cada B. Então, eu sempre tenho que recorrer, jovens, à estrutura do produto para eu saber, para eu poder rodar a minha matriz. Então, para eu rodar o D, eu tenho que olhar para o meu B. Tá? Eu tenho que olhar para aqui, ó, minha estrutura. Isso é muito importante, já. A estrutura do produto, o BOM do produto, é o coração de um planejamento da produção. Tá? Todo o meu planejamento,
ele inicia de uma BOM. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos olhar isso. Então, meu item B, ele não terminou com essas liberações de ordem aqui. É a liberação de ordem do item B. 1.400, 300 e 300. Nessas semanas aqui. Então, para cada item, para 1.400 Bs, quantos Ds eu preciso? Estrutura do produto. Para cada B eu preciso de quantos? Ds? 2. 2. Então, se aqui eu preciso de 1.400 Bs, aqui é o item B. Se eu preciso de 1.400 B aqui, quantos itens Ds eu vou precisar? Vamos lá, jovens. Um de cada vez. Isso aqui vezes 2, né, jovens? Isso, Então, 2.800. 2.800 aqui, 6.000 aqui e 6.000 itens Ds aqui. Ok? Tudo bem até agora? Então, Sim. eu preciso dessas quantidades em cada uma dessas semanas. O exercício falou que eu tenho um estoque de segurança, eu preciso ter na fábrica 1.000 itens desses. Aí as fábricas, elas têm lá os seus critérios de estoque de segurança. Porque é um fornecedor que fica muito longe, é um fornecedor crítico que toda hora atrasa, eu tenho que ter um estoque de segurança. Nesse exemplo aqui foi de 1.500 peças. Ok? Bom, o meu lote, tá? Aqui eu não posso, eu preciso de 530 peças. Problema seu. Se você for comprar ou produzir só lotes de 1.500. Tá aqui, ó, lotes de 1.500. Tá? Meu lead time é de 3 semanas. E eu tenho em estoque hoje armazenado 1.850, que é maior do que o meu estoque de segurança. Ok, jovens? Então, vamos lá. Eu tenho 1.850, 1.850, 1.850, 1.850, 1.850. Parei bem aqui na semana 31. E vamos ver como é que chegou nesses números aqui. Ok? Então, vamos fazer isso? Opa. Acabei puxando aqui. Então, vejam só, jovem. Vamos lá. Eu tenho 1.850. Eu posso contar com esses 1.850? Não. Sim ou não? Hã? Eu posso contar com 1.850? Sim. Não. Não. Eu posso contar com quantas unidades? 850. 850. Porque 1.000 vai ficar dentro do meu estoque sempre. Então, eu só tenho... Então, imagina aí, eu só tenho 850 unidades. Ok? Se eu só tenho 850 unidades, para 2.800 eu precisaria de quanto? De 1.950 unidades. Não era isso? Se eu pegar 2.800 menos 850, dá 1.950. Então, teoricamente, eu precisava produzir ou comprar 1.950 itens desses. 1.950 itens desses. Agora, eu posso fazer isso? Eu posso comprar ou produzir somente 1.950 peças do item D? Posso ou não, jovens? Tem que ver lá no quanto é que ele recomenda o lote. Ou é um Eu valor não X ou o dobro, né? posso para 1.950 peças. O meu lote mínimo é de 1.500. 1.500. Então, se eu comprar um lote, resolve o meu problema? Não. Não. Comprar 2 lotes, mas vai Comprar sobrar a quantos peça aqui lotes? só. Isso. Eu tenho que 2. comprar 2 lotes. Ou seja, eu vou ter que comprar 3.000 peças. Ok? Tudo bem, jovens? Certo. Então, agora, eu comprei 3.000 peças. Eu já tinha 850 aqui disponível. Somei as duas e tirei 2.800 e entreguei. Então, fiquei agora com 2.050 em estoque. Ok? Certo. Ou seja, eu fiquei com mais estoque do que eu tinha antes. Por quê? Porque o meu lote mínimo é de 1.500 peças. Tá claro para todo mundo, jovens? Sim. Aí chegou no segundo mês, ó, 2.050. Opa, semana que vem eu tenho que entregar 6.000. Eu posso contar com esses 2.050? Não. 1.000 eu tenho que tirar. Então eu só posso contar com 1.050. Para 6.000 eu precisaria de 4.950. 4.950 eu posso comprar ou produzir só 4.950? Não. Eu tenho que produzir ou comprar em lotes de 1.500. Um lote resolve? Não. 2 lotes resolvem? Não. 3 resolve? Não. 4 resolve.
Então, eu comprei 4 lotes. Comprei 6.000 peças, ou produzi 6.000 peças. Tá? Então, agora eu tenho aqueles 6.000, com aquilo que eu tinha disponível, que era o 1.050, que eu não posso contar com 1.000 aqui. Entreguei os 6.000, fiquei com 2.050 de novo. E assim por diante. Jovens, entenderam até agora? Tem alguma dúvida? Por enquanto, a explicação está tranquila. Beleza, jovens. Então, vamos ver agora como é que a gente produz, como é que é a matriz do item E. Aí, para o item E, a gente tem que ver a nossa estrutura do produto. Eu preciso do item E para atender B e eu preciso do item E para atender o C. Esses dois subconjuntos B e C levam esses itens E. Ok? Isso aqui pode ser que não seja um parafuso lá. Para eu montar esse subconjunto, eu preciso desse tipo de parafuso. Para eu montar esse outro subconjunto, também preciso desse parafuso. Ou um componente qualquer lá. Tudo bem, jovens? Sim. Então, eu vou ter que olhar como é que era meu B e que era o meu C, em termos de quantidades, para eu poder atender. Tá? Então, eu tenho que atender o B e tenho que atender o C. Então, vamos olhar para os dois. Tá? Então, eu peguei somente aquela linha das liberações de ordem. Então, na semana 31, eu preciso de 700 Cs. Então, se eu preciso de 700 Cs, quantos Es eu preciso? Quando o item E? O dobro, né? 1.400. Então, 700 aqui, eu vou precisar de 1.400 itens Es. 1.400, ok? Então, tá aqui, ó. Aí, na semana 32, eu tenho que atender a produção de B e tenho que atender a produção de C. Tá? Para cada B, eu vou precisar de um E, ok? E para cada C, eu vou precisar de 2 Es. Tá? Então, eu vou precisar de 3.000 daqui e aqui eu vou precisar de 1.400 daqui. Então, 3 com 1.400, 4.400 de itens Es. Na semana 33, a mesma coisa. Eu preciso de 3.000 Es. Eu preciso somente de um E para cada B. Eu vou precisar de 3.000. Na semana C, eu só preciso... Na semana 34, só tem um item C. Tá? Então, eu vou precisar de 2 itens Es para cada C. Eu vou precisar de 3.000. E assim por diante. Ok, jovens? Então, nós vamos utilizar essas necessidades de produção projetada para a gente rodar a matriz do item E. Então, vamos fazer isso, que é esse carinha daqui, ó, o item E. Ok? Certo. Vamos fazer isso? Então, vamos rodar ele aqui, ó. Então, eu tenho o estoque de segurança foi dado, que é 800. Eu tenho um lote mínimo de 1.200. Eu tenho lead time de duas semanas. E eu tenho estoque 1.550 peças. Então, essa aqui foi o que a gente acabou de achar aqui, ó, de exercício aqui. Ok? Então, tá aqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho 1.500, tá aqui, ó, 1.550 em estoque. Não estou usando, que não está precisando. Opa, chega aqui, ó, semana que vem eu tenho que liberar 1.400. Eu tenho 1.550. Eu posso entregar 1.400 aqui? Não. Por quê? Porque eu tenho esse estoque de segurança. Então, eu não posso contar com 1.550. Tudo bem, jovens? Eu tenho que pegar esse 1.550, subtrair do meu estoque de segurança. Então, o que eu posso contar com 750 unidades. Tudo bem, jovens? Sim. Então, 750 unidades que eu posso contar. Ok? Então, se eu pegar 1.550 menos 800, são as 750 unidades que eu posso contar. Só que eu tenho que entregar 1.400. Então, quantas unidades a mais eu precisaria? 1.400 menos os 700 que eu tenho, eu precisaria de 650 unidades. Eu posso comprar ou produzir 650 unidades? Não. Por quê? Por que eu não posso? A do lote que é 1.200. Eu só posso produzir ou comprar 1.200. Então, eu vou fazer isso. Eu vou comprar 1.200 que resolver o meu problema. Ok? Então, agora, eu tenho 1.550. Comprei aqui 1.200.
entreguei o 1.400, então eu fiquei com 1.350 aqui dentro da minha fábrica. Ok? Então agora, antes eu tinha 1.550, agora eu tenho 1.350 dentro da fábrica. Então vou fazer isso para o outro mês também. Agora eu tenho que entregar quantas? 4.400. Eu só tenho 1.350. Eu não posso contar com esses 1.350. Eu tenho que tirar 800 do estoque. Então eu só posso contar com 550 unidades. Tá? Para 4.400 eu precisaria de 3.850 unidades. Eu não posso produzir 3.850 ou nem comprar. Tem que ser múltiplos de 1.200. Então aqui, ó, 3 múltiplos atende? Não. 3 múltiplos dá 3.600. Então eu vou precisar de 4 múltiplos de 1.200. Eu vou precisar de 4.800 itens. Ok, jovens? Então eu tenho 4.800 com aquilo que comprei. 4.800. Eu já tinha 1.350 na minha fábrica, então agora eu estou com 6.150 itens. Vou entregar os 440, vou ficar com 1.750. Ok, jovens? Aí eu vou fazer isso mês, semana a semana. Tá claro para todo mundo? Certo. E agora vamos fazer o item F. Para fazer o item F, eu tenho que ver apenas o item C. Para cada item C, eu tenho que 3 Fs. Então, aqui eu precisava de 700 C, então eu vou precisar de 2.600. Aqui eu precisava de 1.500, vou precisar de 4.500 e assim por diante. Jovens, alguma dúvida? Não, tá tranquilo, mas entendeu? Tranquilo? com a prática a gente fica mais simples, né? Isso. Então, isso é o que roda, isso é o que está lá dentro, o que está implementado no sistema MRP. Eu preciso saber as informações que eu preciso dar. Eu preciso saber qual é a minha necessidade de produção e qual é a necessidade de produção por período. Eu tenho que colocar lá no sistema. Qual é o meu estoque de segurança? Eu tenho que imputar isso no sistema. Qual é o meu lead time? Eu imputo isso lá no sistema. Quanto que eu tenho hoje no estoque? Eu tenho que alimentar o sistema. Ok? Aí eu mando rodar. Qual é a estrutura do meu produto? Eu tenho que colocar a estrutura do meu produto lá. Se eu inserir a estrutura do produto errado, o BOM errado, vai parar a fábrica ou então vai sobrar componente. Tudo bem, jovens? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu? Não entendemos, tranquilo. Certo. Tranquilo? Alguma dúvida, jovens, sobre a aula de hoje? Eu cheguei um pouquinho atrasado no seu tema de fato da aula, mas o conteúdo em si você explicou tranquilo. Como que é? Eu cheguei um pouquinho atrasado, só não vi o início da aula, o tema em si da aula, mas o restante do conteúdo eu consegui acompanhar. Perfeito, Helder. Perfeito. Aí depois eu vejo na aula gravada. Legal. Jovens, algum questionamento? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Se tiver, aproveita, esse é o momento. Mas essa ferramenta que o senhor utilizou, é mais o pessoal da... Não sei de fato quem usa, mas achei interessante mesmo. O pessoal, acho que da produção na empresa que eu trabalho, não tem esse tipo de informação, mas é muito interessante mesmo saber isso aí. Item de segurança, tem várias manutenções de prensas, vários eventos durante a fábrica, e isso, a gente sabendo disso, a gente poderia evitar várias perdas de processo. É muito interessante. Eu gostei Para muito dessa exemplificar ferramenta. isso aí, né, professor? Eu acho que o estoque de segurança é o mais importante, né? A gente que trabalha em manutenção, em produção, a gente vê que às vezes o pessoal zera, sei lá, uma peça de reposição importante e aí não repõe no prazo, porque não coloca uma margem de segurança para o sistema girar. Quando sair, sei lá, 3 peças, ele tem uma margem mínima ali de 2 peças, sei lá, uma peça. Isso. E aí, quando não faz esse giro, não dá essa margem de segurança, zera a peça e aí quebra o equipamento, máquina, né? não tem a peça porque não girou, entendeu? Porque não colocaram a margem de segurança. Para a máquina. Isso. A máquina, não é? Isso. Então é importante assim, você ter... é fazer girar... Pode falar, Bruno. É fazer girar o sistema, né? E não fazer duas empresas, né? Porque o pessoal tem o costume de pegar fazer um estoque de colocar, sei lá, ele tem duas linhas de produção, 2 máquinas, sei lá, importante. Ele coloca 3 vezes a quantidade de peça que tem na máquina, entendeu?
Então a gente tem praticamente 3 máquinas ali e 2 em estoque desmontada. Tá entendendo? Então, assim, olha o custo disso, né? É o custo, entendeu? Do armazenamento, às vezes até... Capital parado, né? É o capital parado, então é a importância de fazer girar como o senhor falou, o universal e que às manda o vezes SAP. tem peças lá que você usa uma vez na vida, outra na morte, enquanto tem outras que é com mais frequência. E não é necessário você ter ela, e às vezes nem em estoque, né? E tem umas que não, realmente é necessário, que são mais... Algumas é necessário ter estoque de segurança. E em relação à produção, né? Ter essa previsão, né? Que a gente falou na aula passada, né? Sobre a previsão. Praticamente é o que está resumindo hoje, né? A aula de... Porque todo o planejamento é em cima de previsões de venda, de previsão de procura. E eu acho que resume isso aí. Foi bom. Acho que uma das coisas que acontece muito é em relação à redução de custo, né? Aquela frase produzir mais ou menos. Só que a pessoa não limita o mínimo. O que é menos? Menos é nada. Porque às vezes quando a gente quer procurar as coisas, não tem. É muito complicado o dia de hoje. As pessoas querem entregar resultado para os acionistas, tudo. Então, faz da tripa coração lá, roda com peça ruim, vai até o limite. Tem hora que a gente fica sem saber o que fazer, só obedecer a ordem dos caras de cima. Às vezes a redução de custo é tanta a ponto de parar tudo, né? Pois mais com menos quanto? Menos possível, né? O que eu acho engraçado hoje, que as pessoas compram umas prensas, máquinas, sei lá, qualquer tipo de carro, a gente sabe, daqui a 5.000 quilômetros tem que fazer uma certa revisão. Isso. Só que as pessoas compram as prensas ou outra coisa, passam um tempo, elas começam a reduzir a manutenção. Tipo assim, tem uma prensa em si, tem vários periféricos que, dependendo para a prensa produzir. Aí chega na manutenção, não, deixa esse item aí que tá bom, não sei o quê, e começa a reduzir. Daqui a pouco fica só no coração, só ali na prensa mesmo. Só que para a prensa produzir, a gente precisa dos periféricos. Os periféricos estão ali se deteriorando, quebrando, por manutenção. E a máquina em si vai funcionar, que nem um carro. O carro funciona, liga o motor e funciona. Mas sem uma roda, sem um pneu, sem um rolamento, sem uma margem, não vai. Tudo precisa de manutenção, né, gente? Até nós, né? A gente precisa de uma manutenção de vez em quando, né? Excelente, excelente, jovens. Mais algum ponto? Nossa, pessoal. Isso daí? Jovens, então, obrigado pela atenção de vocês. Tenham um bom final de semana. Tenham um bom estudo. Eu acredito que já está lá no sistema uma avaliação que vocês vão ter que fazer. Já viram a avaliação? Sim, está lá. Onde tem essa parte de análise da procura e está rodando também um MRP. Então, faça essa atividade e postem ela aí no sistema. Lá também já tem a data para vocês entregarem, não tem? Tem, sim. Tem, né? Tem. Excelente, então, jovens. Então, até a próxima aí. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.